Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica viajou a Brasília para a posse de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e traz informações muito quentinhas sobre a equipe que está sendo formada pelo novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Bom dia para você, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o ministro suspendeu todas as indicações, né, Megali? A gente acho que chegou a falar aqui no comentário, que o ministro indicou algumas pessoas, indicou o secretário executivo, Manuel Carlos, indicou o promotor de São Paulo, doutor Sarrubo, para a Secretaria de Segurança, e daí, repentinamente, suspendeu toda e qualquer indicação de nome, nada mais vazou, porque o ministro quer evitar o fogo amigo, Megali. Sabe aquela coisa, você indica uma pessoa e a pessoa é bombardeada, e aí falta uma semana para ela tomar posse e começa a levantar todos os problemas da vida da pessoa, e ela acaba chegando no dia da posse chamuscada. Então o ministro está escondendo esses nomes, mas o que se sabe é que ele vai, em primeiro lugar, manter uma parte da equipe, né, que estava com Flávio Dino, mas ele vai dar um canetaço no dia 1º para anunciar novas pessoas para a equipe. Já é certa a saída do Augusto de Arruda Botelho, da Secretaria Nacional de Justiça, é certa também a entrada da advogada Sheila de Carvalho para o primeiro escalão do Ministério, ela que hoje é do Conselho Nacional, do Comitê, melhor dizendo, do Comitê Nacional para Refugiados, e outros nomes devem ser apresentados. Agora, Megali, a novidade que eu consegui apurar ali é que o ministro está fazendo um esforço grande para colocar muitas mulheres na pasta. Você sabe que um dos grandes desafios do governo Lula, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, é aumentar o número de mulheres em cargos de visibilidade, depois de ter tirado mulheres do seu primeiro escalão, né, do Ministério do Turismo, do Ministério do Esporte, para dar lugar a homens do Centrão. Lula tem essa preocupação, depois de indicar também 2 ministros homens para o Supremo Tribunal Federal, inclusive na vaga de uma mulher, da Rosa Weber. Lula tem essa preocupação, o governo como um todo tem essa preocupação, e isso deve se refletir na equipe de Ricardo Lewandowski. O que eu apurei? Que o ministro convidou já várias mulheres para cargos de primeiro escalão, além da Sheila, outras mulheres, num total até agora de 5 mulheres numa equipe que tem 8 secretarias e 8 diretorias, né, órgãos diretamente ligados a ele. Seria um terço, mais ou menos, de mulheres nos cargos. Você se lembra que quando ele foi nomeado, né, e a nomeação dele foi para o Diário Oficial, o Lula tirou foto, fez uma solenidade, o Lula falou, né, a Janja está querendo, a primeira-dama Janja está querendo mulheres no ministério, falou assim, em tom de brincadeira, e o Lewandowski falou, certamente elas virão. Então, portanto, nós vamos ter aí essa novidade, um esforço para que mais mulheres ocupem o primeiro escalão do Ministério da Justiça. Nome dado como certo já nesse primeiro escalão, a advogada Sheila Carvalho, né, e a saída de Augusto de Arruda Botelho. Vamos ver se vai uma mulher para o cargo dele. Essa secretaria, a Secretaria Nacional de Justiça, é uma secretaria estratégica, porque por ela passam, Megali, a indicação, a nomeação de desembargadores do país todo, passam pelo Ministério da Justiça, porque é o Lula quem nomeia. Então, é um filtro importante, então é um cargo que todo mundo quer, né? Eu soube que muitos ministros estavam disputando a indicação desse cargo, né, pedindo ao Lewandowski que indicasse nomes que eles estavam sugerindo, mas esse cargo ainda não está 100% fechado. O ministro está fechando aí nas próximas horas, Megali. Mas aí eu tenho que falar, né? Esse papo aí de vamos ocupar com mulheres o primeiro escalão do Ministério da Justiça. Primeiro escalão do Ministério da Justiça significa segundo escalão do governo. O primeiro escalão mesmo, né, os ministérios, assentos de ministros do STF, de ministros de Estado, de secretários, estes aí já estão ocupados pelos traseiros masculinos. Né? Esse bonde já passou. O presidente pode até correr atrás do prejuízo. Agora, aliás, jogou no colo do Lewandowski, né? E da Janja. A Janja quer que tenha mulheres. O Lewandowski, pois não, presidente. Mas ele, Lula, só tirou mulheres do já exíguo Ministério Feminino, corpo feminino ministerial. Pode correr atrás do prejuízo, mas o mal já está feito, né? As mulheres já... Por diversas razões históricas aí da história dele, de fato, quer dizer, ele nem se esforçou, né? Eu acho, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal, ele afastou completamente a ideia não de ter uma mulher necessariamente, mas de levar em conta essa questão de gênero, né? Ele já, desde que assumiu,
disse a várias pessoas, e isso foi dito inclusive, me contaram certa vez uma história de que questionaram a primeira-dama, a Janja, né, num evento na Bahia, e que ela teria dito, olha, essa questão do Supremo é uma questão do presidente da República, ele tem que decidir, ele tem que ter essa tranquilidade para decidir, e ele, Lula, e é fato, ele tem que ter mesmo, mas ele, Lula, afastou totalmente a possibilidade de levar em conta qualquer outro critério que não fosse o da lealdade estrita a ele. Então, enfim, como ao longo da sua carreira política, Lula não conviveu com tantas mulheres assim, né? Apesar de ele ter indicado uma mulher para ser presidente da República, indicou ministras nos seus governos, não é que ele persegue as mulheres, mas no caso do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe, isso foi dito, e foi claro e foi explícito, que os critérios seriam outros, né, Megali? Então, isso aumentou a pressão sobre ele, e especialmente depois de ele ter tirado mulheres do ministério também para acomodar homens do Centrão. Eu quero dar os parabéns aqui à minha companheira de bancada, porque o nome da secretária a ocupar o cargo será Sheila Carvalho. Sheila D. Carvalho. E a Carla conseguiu não fazer nenhum trocadilho. Muito bem, Carlinha, estamos evoluindo. Ai, Mônica, se soubesse que rolou a não ser na cabeça, né? Não, fora do ar aqui, a coisa tava, olha... Em compensação. Pesada. Pega a metralha. Ué, gente, vai acontecer, né? Porque é um nome que remete aos anos 90 no Brasil. Já, né? Vamos já falar. Sheila de Carvalho, as pessoas estão falando, vai ter que segurar o tchan aí no cargo. Expediente de segunda a sábado. Segunda a sábado, expediente, mas porque de domingo ela não vai. Qualificada, né? Muito, uma mulher negra, sim, reconhecida. Claro. É óbvio. Não, eu já estou dando aqui um pouquinho do perfil dela, que é muito interessante. Agora também, enfim, vamos lá para essa posse, né? O Grupo Prerrogativas, o coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, foi um dos cotados também para o Ministério, teve apoio de amplos segmentos do PT, e o Grupo Prerrogativas está chegando aí com 77 pessoas para a posse, Megali. Então vai ser uma posse prestigiada, festiva, né? Eu acho que o Ricardo Lewandowski é um nome, enfim, todo mundo conhece o histórico dele, e vai ser uma posse muito disputada. Vamos ver se eu consigo um lugarzinho ali, nem que seja no finzinho da fila, né, Megali? Era o que eu ia dizer, a Mônica, nem que seja na turma do fundão lá. Mônica, você entrevistou a Angela Merkel na Copa. Eu não duvido de nada de Mônica Bergamo. A Mônica foi por um duto de ventilação ali, conseguiu falar com a Merkel ali na bancada da Copa, né? Você acha contar um episódio do Lewandowski? Sim. O interessante que me veio na cabeça agora é o seguinte: quando o Joaquim Barbosa era presidente do Supremo e teve o julgamento do Mensalão, ele teve embates muito fortes, porque o Lewandowski era o voto divergente, né? Na votação do Mensalão, todos se lembram disso. E aí, eles tomaram posse, o Joaquim Barbosa era na presidência, o Lewandowski na vice-presidência, e o Joaquim Barbosa também tinha uma relação um pouco atritosa com advogados, convidou o Márcio Tomás Bastos, que era ex-ministro da Justiça, eu encontrei ele nessa posse, ele sentou no fundão, e eu tenho ainda um excelente relacionamento com o ministro Joaquim Barbosa, entrevistei ele várias vezes, e eu tinha convite para ir na posse, na festa da posse. Mas eram muitos poucos jornalistas que estavam convidados, assim, eram 4 ou 5 jornalistas. E o que o Lewandowski fez? O Lewandowski, o Megali, que era muito criticado pela imprensa na época, atacado mesmo, porque ele era o voto divergente, existia aquela onda punitiva, e ele ali naquela resistência, votando contra tudo e contra todos, era um voto às vezes, eram 10-1, né? Ele era o voto divergente, manteve essa posição. Ele chamou, como ele era vice-presidente, ele chamou todos os jornalistas e distribuiu convite para todo mundo. Então, o Joaquim não queria muitos jornalistas na festa de posse, mas o Lewandowski distribuiu a rodo, foram 20 jornalistas que entraram sempre tem lá. Um que faz isso, né? Então, essa é um pouco a característica do ministro, né? Assim, contando aqui uma história que mostra um pouco o perfil dele. Quer dizer, apesar de ele mesmo recebendo críticas, foi lá, convidou a imprensa inteira, e assessores dele já me contaram que ele recebeu certa vez a cúpula de uma grande empresa de mídia, né, quando ele estava terminando o mandato dele, no governo Bolsonaro ainda, e essa cúpula dessa empresa, que não é nenhuma das que eu trabalho, tá? Então, por isso eu estou podendo falar aqui, a cúpula dessa empresa chegou e falou: nossa, ministro,
que tempos difíceis. E o ministro, na época do Bolsonaro, e o ministro tinha sido alvo de muito bombardeio dessa empresa, e o ministro recebeu a empresa, recebeu cordialmente tudo e falou: então agora vocês têm que fazer uma autocrítica de tudo que vocês fizeram. Ou seja, o ministro tem essa dialética, ele não interrompe o diálogo como outras personalidades da vida pública que interrompem o diálogo, nunca mais falam com a pessoa, nunca mais atendem. O ministro fala, ele é bem permeável, ele fala, ele conversa, ele atende, mas ele também fala na cara dura ali: olha, vocês então agora façam uma autocrítica, estabelece esse diálogo e esse debate, né? Ele tem essa característica em relação à imprensa, inclusive, você se lembra quando a gente entrevistou o Lula preso, foi ele que deu a permissão também contra tudo e contra todos. Depois o ministro Fux censurou a Folha de São Paulo, mas o ministro Lewandowski tinha liberado a entrevista em nome da liberdade de expressão. Então, neste ponto da liberdade de expressão e do diálogo com a imprensa, o ministro tem essa característica que eu acho interessante da gente frisar aqui, o Megali. É que depois de tempos tão duros, de tantos palavrões, de tantas grosserias, é uma janela aberta, né? Para entrar um ventinho. Mônica Bergamo volta com outras informações, se colhê-las aí em Brasília, a qualquer momento. Caso contrário, amanhã nesse horário. Mônica, bom trabalho para você. Até.